8 horas e 29 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, e agora vamos ao último segmento, nossa conversa aqui descontraída, que é muito mais do que uma entrevista, com a prefeita Fátima Pacheco, de Quissamã. Arnaldo, você para rolar a bola de novo. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui, estou abrindo aqui os comentários da entrevista, né, para trazer aqui também, que o pessoal vai acompanhando com a gente aqui e vai deixando sua opinião. Maurício Furel Batista, mais um comentário aqui. Estive com a prefeita junto ao deputado federal Marcão e me tornei fã dessa pessoa extraordinária, humilde e competente com dinheiro público. Um exemplo de gestora. Obrigada, Maurício. Fernando Cordeiro, independentemente da preferência política, foi muito bom ver os dois deputados fazerem pronunciamento de questões locais, que ele está falando da retomada das sessões da Câmara. Vamos aqui. Emanuele Farias de Souza, esse aqui eu já li esse comentário, deixa eu ver. Apesar da crise que assola nossa região, nossa cidade, através do trabalho incansável da nossa prefeita, segue prosperando a cada dia. Salário 13º dos servidores em dia, aumento do ticket de alimentação em 30%, saúde de qualidade, serviço de todos, educação de excelência, programas sociais para crianças, adolescentes e idosos. Enfim, Quissamã está no caminho certo. Ângela, instrutora. Poucos políticos têm a humildade em liderar uma prefeitura. A Fátima tem atuado de forma digna em Quissamã. Jorginho aqui já vi, o médico já passou o contato dele pra gente estar aqui. João Siqueira, entrevistado da segunda-feira, Quissamã, grande parceiro do Comitê do Baixo Paraíba. Fernando Loureiro, aqui da Prefeitura de Campos, parabéns pelo trabalho sério e de resultado em momentos tão difíceis para a nossa região. A minha esposa, Paula Casimiro, se orgulha muito de contribuir com a sua gestão e com a querida cidade de Quissamã. Grande Paula, uma funcionária extraordinária nossa. Luan Crisley Silva, serenidade total, muita tranquilidade, se fala de serviço prestado em nosso município. Prefeita de um olhar humano. Valeu, Luan. Vamos aqui. Os outros comentários a gente já passou mais cedo, mas bastante gente acompanhando a gente pelas redes sociais, Fátima. Vamos falar um pouquinho, sair do campo político que a gente debateu muito e vai voltar. Aperta a gente na política, hein, e vamos agora. A política é um pouquinho mais minha área de atuação, né? Então a gente acaba espetando um pouquinho mais. Como eu falei com os candidatos a governador, a gente batia muito em uma pergunta só, que era a questão de olhar para o interior, que é acho que é uma coisa importante da gente estar sempre batendo. E sempre que tem a oportunidade de falar com o governador, a gente volta a essa questão. Mas vamos falar um pouquinho sobre o verão. Quissamã está com uma programação, assim como Campos e outras cidades da região, em parceria com o SESC, o que traz economia para o próprio município. O quanto se avançou, Fátima? Como se chegou a esse consenso com o SESC? E como que está o verão em Quissamã, aproveitando a oportunidade até para convidar as pessoas que nos acompanham? Muito bom. Primeiro dizer assim, que as pessoas precisam de lazer, né? Sempre que se fala em show, fala assim, mas vai fazer show, vai faltar dinheiro para a saúde, papapá. Primeiro dizer que em Quissamã, né, a gente não precariza as outras políticas públicas por conta da política de lazer, mas ela é extremamente necessária. E aí, Arnaldo, eu soube, né, que no ano passado o SESC fez essa parceria com Campos e com Rio das Ostras. E fomos atrás do SESC. E fomos muito bem acolhidos. O Edmilson da FEComércio, o deputado Jair Bittencourt também nos ajudou nessa proximidade. E aqui em Campos a gente foi recebido pelo Fred, que é o nosso regional. E aí o SESC Verão chegou aqui em Quissamã. E foi um ganho extraordinário, porque a gente tem uma economia em torno de R$500 mil, porque o que acontece? O que eles levam, o que Quissamã entra? A gente entra com a estrutura e eles levam os shows. Shows importantes, né? Shows bons, de renomes nacionais, que a cada sábado está acontecendo na praia de João Francisco. E quando o SESC chega, traz a sua marca, e tem a parte esportiva, que todo domingo tem um atleta de nome nacional. Na semana passada foi a Jaque Silva, né, que foi uma grande jogadora, campeã mundial. Todo domingo tem um atleta de nome nacional em Quissamã, na praia de João Francisco, fazendo algum tipo de clínica com aquele segmento que representa. Tem a parte circense, que também foi uma novidade para a criançada. Tem a parte de teatro, tem a parte de esculturas. Então o SESC chega, né, com uma musculatura e com uma alegria e com uma novidade
que para uma cidade como a nossa, que não tinha isso antes, agrega muito no verão. E quando a gente tem uma economia, com a chegada do Sesc Verão, de cerca de 500 mil, o que a gente pode fazer? Levar shows melhores para a Barra do Furado, que é a outra praia nossa. Né? Então, a gente levou o Jamil, agora vai levar o Sol para contrariar, e aí já pago pela prefeitura, mas dentro dessa economia que o Sesc nos trouxe. Né? Nesse final de semana mesmo, a gente vai ter o Leandro Sapucaí, lá na praia de João Francisco, mas a gente está levando shows para todas as nossas praias, João Francisco, Barra do Furado, e também Visgueiro, e aí a gente utiliza muito também bandas locais para essas outras praias, né? E todo show muito lotado, como eu disse para você, com total segurança, né? E o Sesc traz muito também esse aspecto de família, que já é um perfil do município de Quissamã. Então a gente está muito feliz, a gente quer aqui de público agradecer a essa parceria, são profissionais muito qualificados, muito sérios, né, da forma que trabalha, e esse casamento Quissamã Sesc, Verão Sesc Quissamã tem sido total êxito. E o retorno econômico disso, já é possível mensurar? É impressionante, Arnaldo, como que essa coisa da festa, né, do lazer, leva ao impacto econômico. Porque a gente vê os ambulantes vendendo, né, os restaurantes vendendo, o posto de gasolina vendendo, a cidade, né, com mais movimento, e lá no entorno do show, né, os ambulantes estão ali, as pessoas de Quissamã, totalmente legalizadas, com seus alvarás em dia. E a gente, no meio do dia de domingo, por exemplo, logo à tarde tem o trio elétrico, tem alguns restaurantes que 3 horas da tarde já vendeu praticamente tudo, né, porque as praias estão muito lotadas. Na praia de Barra do Furado acontece um episódio muito interessante. Como tem aquela lagoa ali da ligação do Canal das Flechas com o mar, há um turismo ali muito popular. Então vai, tipo, 6, 10 ônibus aqui da Baixada Fluminense para lá e ficam lá o dia todo. E agora a gente colocou tarifa R$2 com ônibus da prefeitura, porque o transporte público municipal era um desafio ainda para o nosso governo, que sempre foi um desafio em Quissamã. A gente comprou agora 7 ônibus e colocamos tarifa R$2 para a cidade toda, que antes, né, no particular, uma passagem de Barra do Furado para o centro era R$5. Então, o que está acontecendo? Quissamã, o centro de Quissamã, que ia muito para João Francisco, está vindo também para Barra do Furado. Dia de domingo, os ônibus todos lotados, né, e as pessoas podendo usufruir de um direito que é delas, né, que é o direito do lazer. E nessa questão da economia, ambulantes também se favorecem muito, né? Como que é lá essa questão de ambulante? Vocês que regularizam, tem uma proximidade, tem uma associação, como que funciona essa questão? E como é importante a gente falar aqui, Arnaldo, que diante dessa questão do desemprego, né, novas alternativas de trabalho foram surgindo. E o MEI é esse caminho também aberto para a pessoa gerar renda. Quando a gente assumiu o governo, né, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, um dos nossos primeiros passos, junto com o secretário Arnaldo, foi legalizar os ambulantes de Quissamã. Então, hoje eles trabalham com colete identificando, com crachá, com exame médico feito, com seus produtos fiscalizados, né? E a gente fez um decreto para que pessoas de outros municípios não fossem trabalhar de ambulantes em Quissamã, porque antes vinha a pessoa, não tinha alvará, não deixava nada em Quissamã e usufruía ali daquele espaço, né, que prioritariamente são dos ambulantes de Quissamã, e tem tido um efeito muito positivo. Agora, você passou a programação desse fim de semana, né? Do Sesc é o... O Sesc é o Leandro Sapucaí, na praia de João Francisco. E é o restante da programação? E aí tem, no domingo, né, um torneio de tênis, de beach tênis, com a presença do Guilherme Prata, que é um nome também, né, campeão nacional. E em Barra do Furado e também no Visgueiro a gente tem shows no sábado e no domingo. Agora, e pousadas e hotéis também se favorecem disso, né? Se favorecem. Você tem a taxa de ocupação como tem ficado? Você tem esse dado? A gente está levantando esses dados, né, para o final do verão, mas a gente vê o movimento e os próprios donos de pousada nos informam também. Mas tem também muito turista que vem e volta, né, de Macaé, proximidade, de Campos, né? Exatamente. Como também os de Quissamã, quando tem um show na região, eles vão. Então, essa troca ali regional também, sem ser aquele que fica na pousada. Mas tem as pessoas que vêm de longe e ficam muito encantados com essa coisa bucólica de Quissamã, né, mais tranquila, de cidade do interior e de recepção muito boa da população. Economia de 500 mil é uma parceria que, no seu ponto de vista, o município poderia ter buscado um pouquinho antes, mas, independente do resultado da eleição,
seja você reeleito ou seja uma outra pessoa no cargo, é uma parceria que você acha que tem que ser firmada para frente? Para toda a vida. Outro dia eu falei para o Fred, quero o Sesc para sempre em Quissamã, porque agrega muito, sabe? Eles trazem muita qualidade e são parceiros de primeira. Assim. A gente está aí 1 mês trabalhando com o Sesc, a gente não teve nenhum episódio de inquietação, nem da gente, nem deles. Né? Então, é muita qualidade nessa relação e no que eles ofertam. Eu tenho muito respeito pelo Sistema S. Né, acho que tem, agora mesmo a gente vê algumas críticas, né, algumas questões em relação ao Sistema S, mas a nossa relação em Quissamã com o Sistema S, seja o SEBRAE, o SENAI, agora com o SESC, sempre foi muito produtiva para a população. Fátima, a gente poderia ficar falando mais um tempo aqui sobre verão. Eu estou adorando essa entrevista. Mas a gente tem e eu vou só puxar mais umazinha de política, como você é uma política muito presente aqui na nossa região, Campos, São João da Barra, você tem amizade com Carla. Né, minha querida prefeita, amiga. Viajaram junto, inclusive, para a Europa numa agenda do... Eu digo que ela é minha professora. Mas aí, como que você está avaliando esses cenários eleitorais aqui da nossa região? São João da Barra, você vê Carla como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, como franca favorita. E Campos, como que você vê a situação de São João da Barra e de Campos para a eleição de 2020? Arnaldo adora, Marco, me colocar nessa situação de analista político. Já percebi. Não sou analista política. Não. Todos os prefeitos gostam de analisar também e conversam muito entre si com relação ao tabuleiro político. Né? Campos, a gente está, né, acompanhando as notícias. Né, do que eu sei, hoje a gente sabe de 4 nomes que estão mais colocados. Né, o próprio prefeito, né, meu querido amigo Rafael, o deputado federal Vladimir Garotinho, o Gil, né, e o Caio Viana. Então, acho que todos, né, vão disputar, são nomes importantes. O querido deputado Gil também, a gente tem conversado muito, inclusive nos concedeu uma medalha Tiradentes, que eu fiquei muito honrada. Vejo que é uma pessoa trabalhadora, ativa, assim como o deputado Vladimir, assim como o Caio, né, que traz também a bagagem familiar, como o Vladimir traz, e o Rafael, né, que está governando nas dificuldades de um governo que não tem mais o orçamento de antes, mas que também é uma pessoa preparada, propositiva, enfim. Acho que vai ser uma boa briga. E São João foi o que eu falei, né? São João da Barra eu não consigo enxergar uma outra pessoa além de Carla. Assim, não sei se tem outros nomes colocados. E Carla faz um trabalho grandioso naquele município, né? Agora, voltando para Quissamã, Fátima, se a gente for falar em números do seu mandato, ou não só de números, mas de ações concretas, a gente falou sobre várias ações. A gente falou sobre a questão da inserção dos jovens, que vejo também como muito importante. A gente falou da valorização da educação, o plano de cargos e salário que você citou aqui. Enfim, a gente foi falando sobre vários assuntos durante o nosso bate-papo. Mas se você for pontuar ações concretas e que a população tem acompanhado de perto, o que você coloca como de mais positivo nesses anos de gestão? Eu acho que a gente está com as contas da prefeitura em dia, no sentido de pagar os servidores em dias, as obrigações trabalhistas, né, ter retomado os programas sociais que estavam todos atrasados. E assim, Arnaldo, eu sou assistente social. Né? Um programa de complementação de renda, ele não impacta apenas na família que recebe, ele impacta na cidade toda. Eu vou lhe dar um exemplo. No final do ano, a gente pagou o 13º dos servidores, o salário dos servidores, somando aos terceirizados, mas a gente pagou um abono aos programas sociais e abono também aos servidores municipais. Então, somente no mês de dezembro, a prefeitura colocou na mão das pessoas mais de 11 milhões de reais. Isso no município de 25 mil habitantes. Estou falando de servidores, programas sociais e terceirizados. O que a gente viu, Marco, acontecer na cidade? Supermercados lotados, lojas lotadas, comércio vendendo. E o que isso significa? Isso significa dinheiro circulando no município, e o comércio é o segundo maior empregador de Quissamã, porque o primeiro é a prefeitura. O que é reflexo de todas as cidades. Exatamente. Então, a prefeitura estando bem, a cidade vai bem. Então, isso eu acho que é um aspecto positivo. Outro foram os investimentos que a gente fez. Né? A gente renovou a nossa frota de veículos, que estava com 80 carros sucateados, e compramos mais de 50 carros 0 quilômetro, 55 precisamente, mais agora os 7 ônibus, em 2 anos de governo. Né? Mais a questão da educação, que a gente implementa agora e começa a receber agora em março, o plano de cargos e carreira dos professores, que é um investimento importante numa política pública importante. As obras que a gente está fazendo, a gente está construindo uma creche com recurso do governo federal, que é uma outra coisa.
Antigamente, a gente não precisava, o município não buscava Brasília, porque com 400 milhões você podia fazer a obra que você queria. Hoje, se eu quiser fazer uma obra, eu preciso buscar o recurso de Brasília, esperar o trâmite que tem que ter, porque a maioria das obras são com a Caixa Econômica Federal, né, tem todo um protocolo a seguir, então a gente está... E a cidade a gente pegou muito precarizada, só para você ter uma ideia, a gente pegou poste de saúde sem médico, lâmpada queimadas no poste, creches, escolas e praças sucateadas, então a gente teve que estar reformando a cidade e colocamos, né, a prefeitura, a gente agora na nossa gestão, luz de LED na parte central toda da cidade. E é uma mudança, Marco, muito significativa. Eleva a autoestima. A gente fez uma tomada de drone, Arnaldo, de antes e depois, e é uma cidade antes e uma cidade depois, porque a luz é muito importante. E agora a gente está buscando uma parceria para poder implementar na cidade toda. Ainda tem o bairro de Caxias, de Santa Catarina, de Barra do Furado, que é também uma meta. E um outro aspecto, né, qual é o ponto alto do nosso governo? São as políticas sociais, né? É a educação, é a assistência, é a saúde, é a cultura, né? É cuidado humano. Porque eu não vou construir um outro parque aquático, eu não vou construir um outro hospital, eu não preciso de mais 10 escolas, mas eu preciso fazer a manutenção do que existe para poder não perder a qualidade, né? E esse resgate do humano, que eu lhe contei, que quando a gente chegou, achou uma cidade entristecida, com meninos sendo presos, e agora a gente tem uma cidade num outro aspecto. Há um grande desafio que está colocado para todos os prefeitos, que não é diferente em Quissamã, que é a questão do emprego, né, que a gente está o tempo todo preocupado e buscando isso. Então, toda vez que a gente abre uma vaga de emprego, é para os quissamanenses. Agora mesmo a gente licitou uma empresa de porteiros, todas as vagas de Quissamã, nas obras, na terceirizada do hospital. Ainda há muito o que fazer, né, mas a gente está trabalhando para poder dar para a cidade o que ela mais precisa, que são as políticas públicas de qualidade. Fátima, no primeiro bloco eu trouxe o questionamento do Marlon, né, sobre uma questão da ABM, e agora a Ana Paula Ferreira está fazendo o mesmo questionamento com relação a essa questão de pagamento. O Marlon enviou o contato, ela diz que que tem um grupo nessa situação e que fica um jogo de empurra, que seria da prefeitura, a empresa diz que seria da prefeitura, a prefeitura diz que está em dia com a empresa e que já se tentou uma reunião com você para isso. Você pediu o contato do Marlon, ele enviou. Acho que posso dar a mesma resposta a ela para ela mandar esse contato. Sim, mas eu quero acrescentar uma questão. Tem um mês de abril, que eu acho que é do ano de 2018 ou 2019, que a empresa que saiu não pagou, né? Que a gente mesmo, enquanto prefeitura, já acionou a empresa. Porque, em relação ao repasse para a empresa, a prefeitura não tem nenhuma dívida, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai pegar o contato e vai conversar. Então, Ana Paula, por favor, manda aí no message, então, que eu repasso o contato aqui para a prefeita, que aí vocês podem falar direto com ela ou com o secretário, secretária lá? Secretária. Com a secretária de saúde, a Simone, enfim, e tentar resolver essa questão. E a gente, Arnaldo, tem muita preocupação com isso, sabe? Com o nome da cidade. A gente pegou uma cidade endividada, parcelou as dívidas exatamente para poder andar em dia com as pessoas. Fátima, eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, a segunda entrevista que você participa aqui com a gente, e é sempre bom a gente conhecer um pouquinho do entorno, né? Porque às vezes a gente fica muito restrito a Campos, e essa é a questão da realidade financeira. O Rafael esteve aqui na terça-feira e fala que Campos vive uma nova realidade financeira, que nunca mais vai voltar a ser o que era antes no período áureo nos royalties de petróleo. E parece, para quem nos acompanha, não aqui fazendo defesa de governo A, governo B, mas parece que a gente fala de uma coisa que só acontece em Campos. E não, essa nova realidade financeira é para toda a região, para todo o estado do Rio, né? Para todo o estado do Rio. Concordo plenamente com o prefeito Rafael e tenho falado isso lá. Não será mais os orçamentos de 400 milhões, não teremos mais Ivete Sangalo a 300 mil reais na praia de João Francisco, né? Estamos podendo levar agora os shows mais caros, porque temos a parceria com o SESC, e aquela realidade, né, de orçamentos milionários, a gente difícil, a não ser que fure pré-sal aqui na nossa região e a gente volte a receber aqueles royalties, né, tão vultuosos como no passado. Fora isso, é viver a realidade. Isso é importante, Arnaldo, e eu quero muito agradecer o espaço que vocês me concedem num programa, né, que é ouvido na região todo, com a marca Folha da Manhã, e aí deixar o meu abraço, meu agradecimento à Diva, ao Aloísio, parabenizar vocês que conduzem, né, esse programa, e deixa a gente falar, né, porque é complicado você ir dar uma entrevista e a pessoa não te deixa falar, vocês me deixaram falar aqui essa manhã toda, né? Então, é um espaço de prestação de contas e dizer, não tem vara mágica.
Eu falo, não tem um pé de dinheiro embaixo da mesa do prefeito. No final do mês, a gente está fazendo escolha. O que você paga primeiro? A merenda, o remédio, a reforma da praça, a folha de pagamento? Porque não tem o que tinha antes com uma cidade maior. Como a gente oferta política pública de qualidade, o que está acontecendo em Quissamã? O mundo está indo para Quissamã. Tem gente de toda a região, mas tem gente também lá da Baixada Fluminense, porque a pessoa mora lá, numa situação precarizada, tem a possibilidade de vir para uma cidade do interior, que tem hospital, que tem política de social, que tem escola para o filho estudar com merenda boa, né? Então a realidade é outra. Um custo de vida mais baixo, né? Exatamente. Bom, aí a minha parte, agradecer mais uma vez a Fátima pela sua atenção e carinho sempre conosco, particularmente comigo, e boa viagem de volta, embora seja uma viagem curta, e parabéns pelo trabalho, e volte sempre, nós estamos sempre com as portas abertas aqui na Folha FM para você. Obrigada, Marco. Obrigada, Arnaldo. Que a gente tenha muita serenidade, né? Sempre e principalmente nesse ano. Muito obrigada pela oportunidade. Arnaldo, amanhã? Amanhã o deputado estadual Bruno Dauaire. Verdade. Fechando a semana. Uma semana bem política. Bem né? política, bem agitada, bem interessante. Fátima, com e muita amanhã... participação, isso é que é importante. Exatamente, muita participação, muita gente acompanhando, e pelo que estou vendo aqui, muita gente de Quissamã também acompanhando. Lembrando ao pessoal que chegou um pouquinho mais tarde que o restante da entrevista fica todo disponibilizado aí na rede social, então pode estar voltando aí o stream e acompanhando desde o início a nossa conversa. Tá ótimo. Então, Folha no Ar, primeira edição, fica por aqui. Volta amanhã às 7 da manhã. Aí teremos o deputado Bruno Dauaire, deputado estadual. E a partir de agora até meio-dia, manhã Folha. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, fico com você e o melhor da música a partir de agora. Campus Vale Transporte chegou para facilitar o dia a dia da sua empresa. Com o cartão Anda Campus, o seu funcionário tem muito mais benefícios.